E tá chegando aos cinemas Deadpool 3, ou Deadpool e Wolverine, como queiram, um filme que promete muito. Quem já assistiu aí na Premiere, quem teve a oportunidade de assistir ao filme antes até da pré-estreia mundial, tá elogiando, tá curtindo. Agora, pra quem é fã de quadrinhos, o Deadpool é aquele personagem que todo mundo gosta? É unanimidade no meio da galera? É claro que não, né? E hoje eu trouxe primeiro para mostrar para vocês aqui, olha só, o meu mercenário tagarela. Esse aqui eu peguei com Eduardo, um amigo meu. Não tem mobilidade, né, a estatueta, mas tá aqui o Deadpool com os unicórnios. E em algum momento o Deadpool fica doidão, machuca o cérebro e ele começa a enxergar unicórnios. Isso ocorre inclusive nos filmes do Deadpool já lançados, com o Ryan Reynolds arrebentando no papel do mercenário tagarela. E para muita gente, o Deadpool do cinema é muito melhor do que o Deadpool dos quadrinhos. Eu não tenho o filme 2, mas tenho o Blu-ray do primeiro filme. Eu gostei muito desse filme, dei muitas gargalhadas. Foi aquele filme assim para desopilar o fígado? Pois é, gostei muito mesmo do primeiro filme. Do segundo gostei, mas eu acho que o primeiro foi mais marcante para mim. Mas hoje eu trouxe um quadrinho que eu acredito que vai conectar muita gente com o que pode acontecer nesse filme. Um único quadrinho, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Deadpool, 3 homens em conflito. Roda a vinheta! Bom, galera, eu peguei esse quadrinho aqui recentemente no Sebo Kryptonita, que é um dos apoiadores aqui do nosso projeto, e eu tenho trabalhado muito com esses apoios. E tem uma forma de vocês apoiarem o projeto, o Velho Nerd também, que é comprando quadrinhos pelos links que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar na loja Mundos Infinitos, que é uma apoiadora já de bastante tempo aqui do nosso projeto. Tem o meu link na Amazon, tem a loja Kryptonita aqui em Belém. Eu tô chamando de loja porque é muito mais do que um sebo de quadrinhos. Lá você encontra quadrinhos lacrados, encontra livros, action figures, encontra de tudo um pouco. E se você é da região metropolitana de Belém, vá lá naquele sabadão que você eleger aí, que é aquele sábado para você desopilar. Eu já usei essa palavra mais de uma vez aqui no vídeo, mas dá para bater um papo com a galera que é entusiasta da nona arte lá no Sebo Kryptonita e levar umas coisas bem legais para casa. Então tá aí, já fiz o meu jabazão falando do site da Mundos Infinitos, mundosinfinitos.com.br, que tem sempre muitas promos interessantes para você completar a sua coleção de quadrinhos. Tem o meu link da Amazon e tem o @ da loja Kryptonita, o Sebo Kryptonita HQs. E olha, tá gostando do vídeo? Curte o vídeo, compartilha com a galera, se inscreve aqui no canal do Velho Nerd, vai ser muito bacana poder ficar debatendo com vocês ao longo dos próximos meses, anos. Essa jornada só está começando e vai ser muito legal poder estar aqui sempre trocando ideias com vocês. Bom, tô aqui com 3 homens em conflito. Já deu para ver quem tá aqui na capa desse quadrinho, lançado pela Panini aqui no Brasil em 2017. Temos o nosso Steve Rogers, Capitão América, o Logan, Wolverine e o Deadpool. Só que essa HQ que vai reunir exatamente Deadpool do número 13 ao número 19, a gente percebe aqui pela lombada que é da nova Marvel, esse momento mais recente da Casa das Ideias. Eu tenho lido algumas coisas da nova Marvel, tô lendo agora o Homem-Aranha Superior, tô lendo o Pantera Negra da nova Marvel, já li algumas outras coisas aleatórias e tô começando a pegar agora um pouco mais esses materiais. E eu ouço muita gente xingando o Deadpool. Isso é o que o Deadpool mais faz, xingar os outros. E tem muita gente que xinga ele, que foi criado lá no início dos anos
1990, pelo Rob Liefeld, que para muita gente não é um mago da nona arte, mas teve um papel importante sim para a nona arte durante aquele período em que a estética não era a essência dos quadrinhos. E o texto era um pouco mais raso, era quadrinho mais para o cara se divertir mesmo, pegar, ler rapidinho e até descartar, juntar 2, 3 HQs, levar na banca de usados ou no sebo e trocar por outro quadrinho. Não tinha muita profundidade no contexto dos quadrinhos de super-heróis daquele período. Dava para achar, sim, coisas muito interessantes, mas outras coisas eram descartáveis, sim. Mas eu respeito a criação do Liefeld, que não inventou a roda. O Deadpool, com o seu jeitão de conversar com o espectador, com o leitor, isso não é novidade. A gente já vê isso na cultura pop há muito tempo, em Monty Python, com a She-Hulk e em outras obras da cultura pop. A She-Hulk, dentro da Marvel, talvez tenha sido a primeira personagem a fazê-lo, a conversar com quem está lendo o quadrinho. Mas o Deadpool, em uma HQ como essa, faz isso muito bem. E eu me diverti demais, porque você chega aqui no início do quadrinho com Deadpool, poderoso e punho de ferro. Olha só, não sei se a gente vai ter essas participações no filme do Deadpool, no Deadpool 3, mas é muito bacana você pegar uma HQ e já começar com ela desse jeito aqui, como se fosse o papel jornal de muitos anos atrás, de décadas atrás, e até a linguagem, quando o Luke Cage, o Punho de Ferro, que são heróis de aluguel, para quem acompanhou as sagas dos personagens décadas atrás, eles são exatamente essa figura do herói de aluguel. As pessoas iam até eles para poder contratá-los para determinados serviços, e é isso que a gente vai encontrar aqui nessa primeira história. Logo aqui nessa página, eu não sei se eu vou ser censurado pelo YouTube, mas a gente tem o Deadpool que vai proteger uma moça, a Carmelita, que é essa moça aqui, e aí ele tem um momento um pouco mais voluptuoso com ela. E aí tudo que vai aparecendo, olha, remete a um certo erotismo, mas de forma muito discreta, digamos assim, sutil, talvez. É bem legal a gente ver a evolução do Deadpool nessa primeira história, onde ele vai encontrar junto com o Luke Cage e o Punho de Ferro um personagem chamado Homem Branco. E aí tem um discurso sobre racismo, uma sátira, na realidade, sobre discriminação. E aí você encontra nesse métier dos 3 personagens que não tem nada a ver uns com os outros. Na verdade, talvez o Luke Cage e o Punho de Ferro até se entendam bem juntos, mas quando entra o Deadpool na história, o caldo entorna, e aí você vai ver os 2 personagens enfrentando um vilão chamado Homem Branco, que parece que está todo, como a gente fala aqui no norte do Brasil, entalcado. Parece que ele tomou um banho de talco, barla, e aí saiu para aprontar das suas. Eu gosto muito quando o Deadpool aqui, mostra o rosto e assusta a namoradinha com a qual ele se relacionou. Ela não tinha olhado para o rosto dele ainda, e depois que ela tem esse choque de encontrar o Deadpool com a verdadeira face dele, ela sai correndo, e é muito legal como a história vai se desenrolar a partir daí. A história dá uma avançada e sai desse jeitão anos 70, e aí já ganha um tom mais moderno. É como se fosse a escolha artística mesmo, né? Eu vou apresentar aqui os personagens nos anos 70 e depois eu vou puxar um pouco mais para a contemporaneidade. A gente tem aqui artistas trabalhando nessa obra que são o Scott Koblish, do número 13 ao número 14, isso falando da arte, tá? E o Declan Shalvey, do número 15 ao número 19. O roteiro, né, vai ficar por conta do Gary Duggan e do Brian Posehn. Eu acho que é assim que a gente vai pronunciar o nome dessas figuras. E olha, gostei dessa HQ e tô falando só do começo, tá? Porque até agora, pelo que eu tô contando aqui de história para vocês, não tem sequer a participação do Wolverine
e do Capitão América. Essa história, o primeiro momento que a gente tem aqui do quadrinho, vai se desenrolando e, como eu falei, vai evoluir para um outro tipo de arte, uma estética mais moderna, mas a violência, toda a brabeza do Deadpool ao abordar os algozes dele, tudo isso está presente aqui mesmo quando a figura vilanesca ela é uma mulher. A galera que trabalhou com esse quadrinho coloca todo mundo no mesmo balaio, seja mulher, seja um vilão com aquela característica mais masculina, tá todo mundo dentro do mesmo barco e o Deadpool não tem pena na hora de abordar e resolver o que tem que resolver, afinal de contas ele é um mercenário. A história vai avançar aqui para 5 partes, do meio para o final do quadrinho. Acho que é um volume bom de páginas aqui, que se você pegar para ler esse material que saiu em 2017, mas que você ainda encontra por aí, pelos sebos, não sei se isso tem no marketplace da Amazon, da Mundos Infinitos, de outras lojas. Acho difícil, porque é um quadrinho que já tem aí uma estrada, né? Desde que ele foi lançado. Mas 3 Homens em Conflito, parte 1 até a parte 5, vai contar a história do Deadpool tentando se entender como uma figura humana, mas que era usada constantemente como cobaia para experimentos, no caso aqui do quadrinho, de um norte-coreano que quer salvar a irmã que sofre com o câncer. E aí, meus amigos, o Deadpool precisa se aproximar do Wolverine. Ele chega com o Wolverine para pedir ajuda ao Wolverine para poder resgatar uma pessoa muito querida que vocês vão conhecer lá no começo do quadrinho, na história com o Punho de Ferro e com o Luke Cage. Então há uma conexão entre as histórias. Parece que há um salto, inclusive, na narrativa. Você sai de uma história um pouco mais fechada, com um vilão ali, aquela história episódica, e já parte para um arco de 5 edições, onde você vai ter um vilão um pouco mais bem trabalhado, ou nem tanto, que é esse personagem norte-coreano. E o Deadpool precisa de ajuda, e ele vai atrás do Capitão América e do Wolverine para poderem esses dois, essas figuras icônicas da Marvel, darem aquela força para o mercenário tagarela. E muita coisa me chama a atenção aqui nesse quadrinho. Eu gosto bastante dessa arte estilizada, quando a gente vê o Wolverine nas sombras. Aqui parece um pouco proporcional, né, as formas do Wolverine, mas é para ser caricato, é para ser desse jeito. E a escolha artística, ela me agrada aqui nesse momento do quadrinho. Você vê o Deadpool sendo colocado aqui dentro de uma câmara e sofrendo experimentos. Ele sempre passou por isso e não é nenhuma novidade a gente ver ele nessa situação. A violência é extrema, como eu acredito que será nesse terceiro filme do Deadpool, mas eu trouxe realmente esse quadrinho porque a gente tem essa sinergia do Deadpool com outros personagens. Agora, olha a cereja do bolo, galera. Tá vendo aqui? A gente tem os X-Men, só que não são exatamente os X-Men que a gente conhece. Tem o Colossus, tem o próprio Wolverine aqui, tem o Noturno, tem o Banshee, tem o Ciclope, tem, acredito que a Tempestade também. Tem vários X-Men, só que não são exatamente os X-Men. São figuras que foram criadas em laboratório a partir do Deadpool. Fizeram experimentos com o Deadpool, manipularam a genética do Deadpool e criaram esses X-Men genéricos, que são figuras coreanas, são pessoas da Coreia do Norte que foram transformadas nesses X-Men clones. À medida em que você vai avançando, olha só, tem o Noturno clone aqui, tem aquele famoso Banff, de quando ele desaparece e aparece do outro lado. Então você não pode se apegar a esses personagens, porque alguma coisa ruim pode, ao longo do quadrinho, acontecer com cada um deles. E isso aqui eu queria muito poder ver num filme. O Steve Rogers, o Wolverine e o Deadpool. A gente deve ter, nessa jornada do Deadpool com o Wolverine, uma sinergia muito interessante.
mas quando você encontra num quadrinho de 2017 o Deadpool indo atrás do Wolverine para ajudá-lo numa missão para salvar algum parente, não tem como não fazer um comparativo com a sinopse desse filme que está chegando aos cinemas. E foi por isso que eu peguei esse material e, logo que fiz a leitura, consegui criar essas conexões. A gente vê até um Deadpool mais sério. Eu acredito que no filme teremos um Deadpool um pouco menos se levando a sério do que aqui. Mas olha só, galera, os três. Que legal. O Wolverine, o Deadpool com metralhadoras aqui carregando as armas, bem no estilo daquilo que era publicado pela Image nos anos 90. E o nosso Steve Rogers com seu escudo em mãos. Eu acredito até que no filme a gente deve ter algumas participações aí especiais, quem sabe do Steve Rogers, não como nesse quadrinho, mas deve ser algo que a gente provavelmente vai acompanhar. Eu não sei se é interessante eu contar como a história termina, porque é um quadrinho que vocês podem encontrar por aí. E o vídeo ficou até um pouco longo. Eu me empolguei falando, fui contando o que eu achei aqui do quadrinho, mas tudo que remete aos X-Men, tudo que diz respeito à necessidade do Deadpool e do Wolverine se unirem para resolver alguma coisa, ficou legal, ficou muito bacana. E isso me gera expectativa para que no filme a gente tenha também essa sinergia como o ponto alto da obra, esse bromance entre os dois. E tá aqui essa HQ Três Homens em Conflito, uma HQ completamente fora do hype. Eu acho até que eu vou criar aqui dentro do projeto Velho Nerd exatamente isso, HQs fora do hype. Pode virar um quadro, algo que eu possa trazer com mais frequência, que são quadrinhos que já foram lançados, mas que tem alguma conexão com algo que esteja em evidência. E no caso, esse quadrinho da Panini, Três Homens em Conflito, é um quadrinho que está conectado com o terceiro filme do Deadpool que está chegando aos cinemas. Olha, foi ver o filme? Gostou? Não gostou? Não dá spoiler. Fica essa dica aí, não dá spoiler. Deixa o teu amigo assistir, teu vizinho, teus parentes. Não conta pra ninguém, por favor. Quem você viu no filme que te chamou a atenção? Que participações especiais te chamaram a atenção? Não corta a liga do coleguinha, deixa ele assistir ao filme e depois vocês debatem juntos, mas não dá spoiler, por favor. É isso, galera. Bom filme pra vocês, boas leituras e até a próxima com mais quadrinhos fora do hype. Valeu, galera!